pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar do estandismo. Você sabe o que é, o que significa e como isso pode ser perigoso? Se não, roda a vinheta e logo depois eu vou te explicar. E aí, galera do canal, tudo bem? Marcelo Adriano mais uma vez aqui para a gente bater um papo sobre instrução de tiro. Sobre tiro, instrução especificamente. Um dos pontos mais importantes que nós não nos atentamos e que agora, com a evolução das doutrinas relacionadas ao tiro, com o entendimento da biomecânica, com o entendimento dos processos neurológicos, das reações do ser humano relacionadas ao treinamento e às atividades que ele desenvolve, é que está, então, se atentando para esse tipo de fator, que está levando a verdadeiras revoluções nas doutrinas do tiro. Quer ver um exemplo? Quando a gente treinava recarga emergencial, por exemplo, há pouco tempo atrás, a teoria era, a gente faz a recarga com uma arma sempre apontada. Você poderia até trazer um pouco mais para ficar mais fácil, mas você liberava, pegava outro carregador, inseria, manobrava, né, porque era recarga emergencial, e continuava. Com o tempo, isso para quê? Para manter os olhos no alvo. Com o tempo, verificou-se que trazer a arma para a chamada área de trabalho, olhar para o carregador para inserir por breves momentos, era muito mais eficiente e muito mais confiável. Né? Sendo assim, essa olhada passou a ser, então, a doutrina mais aceita. Ou então o coldrear. Antigamente a gente era muito cobrado para coldrear olhando para o alvo, que tem um certo sentido, é óbvio. Porém, o que acontece? É possível que nesse coldrear olhando para o alvo, o indivíduo, por exemplo, não encaixe a arma corretamente, ela venha cair ao chão, gerando, então, um transtorno muito maior e um risco muito maior. Por isso que na hora de coldrear eu olho e depois volto a olhar para o alvo. Esse tempo que eu perco de contato com o alvo, ele é insignificante em relação à confiabilidade que eu tenho no movimento e à rapidez que eu tenho quando eu estou olhando, assim como acontece com a inserção do carregador. Então, esse é só um exemplo do que vem mudando na doutrina e que é extremamente positivo e melhorando muito a eficiência de quem utiliza arma de fogo, tanto no esporte quanto no combate, né, o treinamento policial, por exemplo, e também o treinamento para a caça. Até a caça vem evoluindo em relação a isso, tá? Mas o que vem a ser o estandismo, então, afinal de contas, feito esse preâmbulo? Bem, o estandismo nada mais é do que as limitações impostas pelo stand. E essas limitações, elas se refletem no treinamento, e o treinamento, por sua vez, se reflete gerando calos nesse treinamento do indivíduo, pode se refletir na operação real da arma, especialmente quando se trata de defesa, porque na defesa é uma situação em regra de emergência, e você vai fazer em regra aquilo que você treinou. Caminho curto no cérebro, que você faz sem pensar. Caminho longo, que você tem que fazer para pensar em outro momento, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, eu treinei de certa forma, na hora H, que eu vou ter que fazer, na real, sob estresse, sob adrenalina, eu, em tese, vou fazer aquilo que eu efetivamente treinei. Entendeu? Por quê? Porque o nosso cérebro é treinado para isso. É para reagir rapidamente, economizando energia, fazendo sem você pensar como dirigir. Na hora de dirigir, você não pensa para pisar, colocar o pé no freio e na embreagem. Você não pensa nisso. Se você pensar, você atropela as pessoas. Você bate o carro. Então você faz automaticamente. E você dá seta e gira. Lembra quando você estava começando a dirigir? Você dava seta, ia girando, e esquecia e vinha. O estandismo é exatamente isso. Ele vai fazer com que você faça aquilo sem pensar. Isso principalmente na hora H. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos para você entender dessas limitações. No stand eu tenho a necessidade absoluta de segurança. Necessidade de segurança. Tá? E essa necessidade de segurança me leva a quê? Me leva a ter um controle do cano da arma necessário e efetivo somente para a direção do alvo. Só que no stand o alvo só está em uma direção. Então, por exemplo, se eu tiver que me deslocar, se eu tiver que manobrar a arma, eu tenho sempre que fazer nessa direção. Porém, na hora do combate, irmão, não tem essa. Você vai ter que correr, se movimentar, ir para um lado, ir para o outro. Talvez eu tenha uma ameaça aqui, outra lá, eu tenho que fazer a visada aqui, fazer a visada lá. Isso eu não consigo fazer no stand, porque se eu fizer a visada aqui, eu vou estar apontando para o meu colega ao lado. Entendeu? Mas qual é o problema disso? Isso gera calos, como disse, no seu cérebro, fazendo você agir. Um exemplo bem interessante, que eu não encontrei a referência na internet, mas eu aprendi numa instrução lá na Academia Nacional de Polícia como americano, que ele trouxe esse caso, de um policial que, num combate, morreu com os estojos do revólver na mão. Por quê? Porque ele ia para o stand, atirava, e na hora de limpar o revólver, o que ele fazia?
ele colocava no bolso para o estojo não cair no chão. Então, na hora H, você acha que é efetivamente necessário segurar os estojos no chão? Não é necessário. Porém, ele estava treinado para fazer aquilo. Foi esse o fator determinante que fez com que ele perdesse o combate? Não sei. Mas certamente é algo que é desnecessário, que te faz perder tempo, e como em um combate um detalhe pode te fazer perder a vida, isso pode ter sido sim um fator. Então vejo que ele estava tão acostumado com o revólver, que na hora do combate ele foi segurar, sem pensar. E é isso que nós não entendemos. Nós acreditamos que vai ser como no filme, que na hora H o que vai acontecer, eu vou pensar em tudo que vou fazer, vai dar tudo certo. Por quê? Porque a gente vê no filme tudo dando certo com o mocinho, com o protagonista. E no filme que é a nossa vida, nós somos os protagonistas. Se eu sou o protagonista, vai dar tudo certo comigo. Então, na hora eu vou pensar, eu vou fazer, eu vou acertar o disparo, e não tem nada disso. Por isso que treinamento é vida. Movimento é vida, treinamento é vida. Você vai fazer o que você treinou. Você é o que você treina. Vou dar um último exemplozinho aqui só para você entender. Eu estava na Academia Nacional de Polícia, ministrando aula também. Aí eu fui para a academia, treinei, estava todo suado, dei uma corridinha lá em volta do campo, na pista de atletismo, estava correndo, estava terminando. Eu achei que ia dar tempo de voltar para o alojamento, tomar banho, não deu. Os colegas já passaram de carro, a gente estava morando na casa de um colega meu. Vambora. E eu estava todo suado, eu sempre conduzo a arma na cintura, mas eu estava todo suado, eu pensei, não vou colocar na cintura, vou colocar aqui embaixo da perna. Né? Coincidentemente, aquele dia, no que nós cruzamos o portão, quando entramos na casa do colega, passou uma mulher correndo e gritando, estava sendo assaltada. Os colegas todos saíram e eu também fiz o quê? Abri a porta e desembarquei. A hora que eu levei a mão na cintura, estava sem arma. Voltei e peguei. Agora, essa fração de segundo poderia ser o resultado da minha morte, se eu tivesse ali um confronto imediato. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo que eu treinei. E eu treinei a vida inteira, arma na cintura. Então, eu não vou lembrar na hora, como no filme, que a arma está aqui ou que está ali. É por isso que o treinamento é tão importante. Então, o estandismo são esses calos gerados, tá? Por exemplo, numa situação de saque rápido, em que eu tenho que sair do X e atirar, sair do X e sacar, melhor dizendo, sair do X e sacar, eu talvez não consiga fazer da forma correta. Ou talvez eu consiga fazer só para um lado. Ou então no saque de lado, em que eu tenho que sacar, atirar, me deslocar, disparar, me deslocar, procurar um abrigo e para um lado e para o outro. Eu não consigo fazer no stand por conta das limitações. Por isso que é muito importante, primeiro, ter consciência disso. É importante você saber que isso existe. Porque até pouco tempo atrás, na doutrina, acontecia o seguinte, você ia para o stand, atirava no papel, olha que legal, estou atirando bem, passei tanto dia para casa, achando que estava sendo Rambo, o cross do treinamento com arma, quando na realidade não é nada disso. Para você ter êxito efetivo em uma situação dinâmica, você tem que estar em uma situação dinâmica. Então, simular a situação dinâmica é essencial. Mas eu não consigo simular com arma de fogo pelo risco que gera. Primeiro, faça o máximo possível para ter dinâmica, reduza a quantidade de alunos, faça um por vez, leve o seu aluno, faça seu treinamento em um ambiente que te permita atirar em várias direções sem gerar risco, em um local que seja permitido atirar com arma legalizada, mas sem gerar risco, então faça isso. Segundo, quando não tiver, utilize outros recursos, utilize um ablugan, por exemplo, isso aqui é da engenharia, um ablugan muito interessante que você pode utilizar para o treinamento, utilize airsoft, utilize outros recursos e tenha em mente que aquilo que você treina no stand não é suficiente para resolver. Na realidade, ele é parte da solução, mas não é suficiente para resolver. E se ficar só naquilo, isso pode te atrapalhar. Valeu, galera. Espero que tenham entendido o que é o standismo e o problema que ele pode ser e a imposição que ele é. Se você é novo no canal, peço que se inscreva. Marque o sininho de notificação. 20 a 30% dos alunos que assistem aqui não são inscritos no canal. Inscreva-se, marque o sininho de notificação. Tá? Deixe seu comentário aqui. Ó. Você sabe o que é standismo? Tem dúvidas sobre isso? Deixe seu comentário. Diga o que você acha efetivamente. Tá? Porque aí a gente vai debatendo. Isso vai se aumentando esse debate, que ele é muito importante. Além disso, já deixe seu like e continue aqui com a gente para os próximos vídeos. Valeu, até mais!